E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês aqui é o professor Paulo Zebedif. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Hoje nós falaremos sobre figuras planas quadriláteros. Bora lá? Então eu vou começar com paralelogramo. Olha que nome lindo, paralelogramo. Que é essa figurinha aqui, ó, que coisinha mais linda. Figurinha meio com sono, meio deitadinha aí, né, galera? Então vamos lá, ó. Vou falar das características dela. Primeira característica, elas possuem dois pares de lados paralelos. O que significa isso? Que esse lado aqui é paralelo a esse. Ou seja, por mais que eu prolongue esse segmento de reta, ele nunca vai se encontrar com esse outro segmento de reta aqui, ó, se eu prolongar ele também. Certo? E o lado RS é paralelo ao lado UT. Outra característica que eu vou comentar com vocês é que eles possuem lados opostos de mesma medida. Então é o seguinte, o lado RS ele tem a mesma medida que o lado UT. Então, lados opostos, lados que fazem oposição, lados que vão de encontro um com o outro. Se eu fosse pensar assim na chegada de um perto do outro, aqui, ó, um está se opondo ao outro. Então, esse lado aqui é igual a esse. E o lado RU tem a mesma medida que o lado RT. Outra característica de um paralelogramo é que ele possui ângulos opostos de mesma medida. Então, o ângulo oposto a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de U, é esse ângulo aqui, e o ângulo S, eles são ângulos opostos. E o ângulo R é oposto ao ângulo T. O ângulo U é igual ao ângulo S. Então, ângulos opostos são iguais. Ângulos opostos são iguais. Então, o ângulo R tem a mesma medida que o ângulo T. Então, essas são as características de um paralelogramo. Vamos falar agora de um losango. Um losango, ele também é um paralelogramo. Então, ele mantém as características, algumas características, de um paralelogramo. Por exemplo, os pares de ângulos opostos são paralelos. Então, esse lado aqui é paralelo a esse. E o lado LK é paralelo ao lado IJ. Lembrem-se, paralelos são os lados aqui que, por mais que eu prolongue esse segmento, essa reta que passa por aqui nunca vai se encontrar com a reta que passa por esse segmento aqui. Eles possuem ângulos opostos de mesma medida, como no paralelogramo também. Então, o ângulo I é igual ao ângulo K. E o ângulo L é igual ao ângulo J. Então, os ângulos opostos têm a mesma medida. Qual que é a característica específica de um losango? Que ele possui todos os lados de mesma medida. Então, o lado IL, o lado LK, o LKJ e o lado JI têm todas as mesmas medidas. Então, os quatro lados iguais. Falaremos agora do retângulo. O retângulo, ele também é um paralelogramo, ou seja, lados opostos paralelos, ou seja, MN é paralelo a PO e MP é paralelo a NO. Os lados opostos possuem a mesma medida. MN é igual à medida PO e a medida MP é igual à medida NO. Qual é a característica específica desse retângulo? Desse paralelogramo que a gente chama de retângulo. Os quatro ângulos são quinas perfeitas, ou seja, tem quatro ângulos de 90 graus. Chamamos de ângulos retos. Os quatro ângulos, então,
são iguais a 90 graus, que eu chamo também de ângulo reto, e eu posso pensar que é uma quina perfeita. Por isso que chama retângulo. Os ângulos retos. Agora o quadrado. O quadrado, ele é um paralelogramo também. Ele é um losango e ele é um retângulo. Vamos lá ver? Por que ele é um paralelogramo também? Lados opostos iguais e paralelos. Ângulos opostos iguais e iguais a 90 graus, ângulos retos. Por isso, ele é um retângulo, um losango e um paralelogramo. Então, reparem bem essa figura. 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus. Essas são as características de um quadrado. E, por fim, falarei sobre o trapézio. O trapézio, diferente das outras figuras, ele só possui um par de lados paralelos. Então, o lado EF é paralelo ao lado HG. O lado EH não é paralelo ao lado FG. Por quê? Porque se eu passar uma reta por pegar a reta que passa por esse segmento, em algum momento ela vai intersectar a reta que passa por esse outro segmento aqui. Então, em algum momento, essas duas retas se encontrarão. Então, elas não são paralelas. Já essa reta que passa por EF e a reta que passa por HG, elas nunca se encontrarão no plano. Então, eu digo que o segmento EF é paralelo ao segmento AG. Essa é a característica de um trapézio. Beleza, galera? Então é o seguinte, a aula de hoje é isso. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um forte abraço. Tchau, tchau.